Ateliê de Tradução e Criação, que são uma série de encontros que, né, na época presencial, a gente fazia encontros mensais, geralmente eram uns 4 ou 5 encontros por semestre, e agora, né, nessa fase da quarentena, a gente resolveu fazer os encontros, como a gente está começando só agora, no final de maio, vão ser 5 encontros semanais, né? Eu vou passar a programação para vocês aqui no chat, a gente já tem a programação desses 5 encontros, e daqui a pouquinho eu ponho, né, o site com toda a programação, né? Mas a gente vai ter a professora Andréia Caman e o tradutor José Francisco Botelho, lá do Rio Grande do Sul, os dois, na próxima semana. Na semana seguinte, é o professor Beethoven Alvarez, que está aqui, né, numa parceria com o Laboratório de Estudos Clássicos. Depois, na outra semana, em meados de junho, a gente vai ter uma conversa com o Giorgio Sica e o professor Emanuel Brito. O Giorgio Sica é tradutor, né, e professor na Universidade Salerno, Itália. Depois vamos ter um encontro com a professora Renata Mancini e o Gustavo Bonin. E, por último, a gente vai finalizar com um encontro aqui, né, com o professor Vitor Amaral, que está aqui com a gente, e que vai fazer a mediação, né, desse primeiro encontro, sobre Casa de Tradutores, né, em específico a Casa de Tradução de Loren, na Suíça. Bom, então, né, repetindo, estou muito feliz de estar aqui, né, é um prazer muito grande poder ter esse encontro no meio, né, a nossa situação, e queria dar as boas-vindas a todas e todos. Nós vamos ter a fala do professor Felipe Marcel, mediada pelo professor Vitor Amaral, e em seguida a fala do professor Felipe. A gente vai ter um tempo para discussões, então, né, vocês vão poder participar, seja pelo chat, seja por ligando o microfone, e agradecer também, né, aproveitar e agradecer, né, a colaboração dos monitores, o Alan Cardoso, que está aqui, e também a Thalia Fagundes, que eu não sei se ela já está aqui. Né, a gente vai dar certificados para quem tiver interesse. Assim que a fala do professor Felipe terminar, eu vou divulgar um link do formulário para os certificados. É isso, boa tarde, e agora passo a palavra para o Vitor. Boa tarde a todas e todos, prazer ouvir vocês, ver vocês. Eu começo apresentando o professor Felipe Marcel da Silva Esteves. O professor Felipe possui bacharelado em Comunicação Social, Jornalismo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade Cândido Mendes, mestrado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense e residência em pesquisa na Fundação Biblioteca Nacional. Atualmente é professor adjunto da UF e também exerce os ofícios de edição e tradução. Tem experiência na área de letras, com ênfase em análise do discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: análise do discurso, história das ideias linguísticas, história do livro, linguística aplicada e linguística. O materialismo histórico como princípio, a paternidade como vida, a revolução dos trabalhadores como horizonte. Eu também gostaria de chamar a atenção, no início da nossa fala, para um edital, né, que foi uma parceria da Universidade Federal Fluminense com a Prefeitura de Niterói, Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, ao qual o professor Felipe submeteu uma proposta
e essa proposta foi contemplada, né? Chama-se Arquivão Nikiti, ressignificando o espaço urbano para estudantes. Então, Felipe, parabéns por ter o seu projeto contemplado nesse edital tão importante. Bem, a fala do professor Felipe, nesse nosso ateliê Perdidos e Achados, se chama Uma abordagem discursiva sobre livros, percurso de pesquisa e extensão. Vou, então, passar a palavra para o professor Felipe, que terá entre 25 e 30 minutos para fazer a sua fala, e eu peço a todos que mantenham os seus microfones desativados, por enquanto, e que os ativem só no final, no momento das perguntas e do debate. Então, professor Felipe, o tempo de fala é seu, um prazer tê-lo conosco, e vamos então todos aproveitar a sua fala a partir de agora. Bem, obrigado, Vitor. Boa tarde a todo mundo. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao convite que foi feito inicialmente pela Carolina Paganini, né, minha colega de departamento, que me convidou também a compor o Núcleo de Tradução e Criação e o setor de tradução também. Eu entro na UF em 2018 como membro, com muito orgulho, do setor de Linguística, do GCL, do Departamento de Ciências da Linguagem, e na UF a gente tem essa especificidade, né, de a tradução ser bem interdisciplinar, interdepartamental e com muita colaboração, né, e sabendo que eu faço traduções, sou tradutor, né, a Carolina me fez esse convite muito bacana. Não é sem nervosismo que eu começo aqui minha fala, eu acho que eu estou mais nervoso do que com uma fala presencial, para ser bem sincero, é uma experiência bem diferente para mim, mas a gente tem que aceitar esses desafios, principalmente nesses momentos que requerem desafios mesmo, né? Então, como o Vitor apresentou, né, o título dessa minha fala é uma abordagem discursiva sobre livros, percurso de pesquisa e extensão, e eu vou falar um pouquinho sobre, de fato, esse meu percurso de pesquisa e extensão em relação a livros, né, tendo como foco o objeto livro em seus vários sentidos, né. Então, no meio de uma pandemia, no meio de uma grave crise das livrarias brasileiras, livrarias grandes, pequenas e médias, né? E no meio também de um maior enriquecimento da Amazon, né, como essa grande loja que vende de tudo mundo afora e que começa como uma livraria, essa minha fala é muito situada com uma base política para falar sobre livros, de fato, sendo que é uma fala que provém de um histórico muito pessoal na minha trajetória com livros, né, trajetória profissional, de pesquisa, de extensão também. Então, essa é a nossa conjuntura agora, né, uma pandemia com uma grave crise de diversas livrarias. No Rio de Janeiro, a gente tem livrarias que estão precisando da nossa ajuda, então deixo aqui meu apelo público logo no começo da minha fala para que nós ajudemos as livrarias pequenas e livrarias que são patrimônio das cidades, né, onde nós vivemos, e passo então a falar sobre o meu trabalho. Bem, como eu disse para vocês, eu faço parte do setor de Linguística, do Departamento de Ciências da Linguagem da UF, e trabalho com análise do discurso desde o meu mestrado, né, sob orientação da professora Vanise Medeiros. Na UF eu faço meu doutorado também com a Vanise, e as coisas, o meu percurso profissional, ele vai se casando um pouco com o meu percurso de pesquisa, porque eu vou analisar um discurso sobre comida e alimentação
e fico muito na dúvida sobre onde eu vou pesquisar esse discurso sobre comida e alimentação, e acabo recorrendo a enciclopédias, que para mim sempre foram obras muito interessantes, a partir das quais a gente faz pesquisas, né? Mas eu entro nas enciclopédias e paro nelas mesmas ao perceber que não há, pelo menos no Brasil, uma história consistente das enciclopédias, da publicação de enciclopédias no Brasil. Então, na minha trajetória profissional, eu trabalhei em editoras, eu fiz bastante produção editorial, fiz edição de livros, fiz tradução, revisão, preparação de originais e tudo mais, e sempre quis entender um pouco mais do que é o mundo dos livros na pesquisa. Então, a tese de doutorado me dá essa oportunidade. E eu fico muito feliz com isso, e as coisas, desde então, têm desenrolado um pouco, né, têm se desenvolvido com essa minha pesquisa sobre livros, né, por meio de análise do discurso e de história das ideias linguísticas, e como a gente já tem essa abordagem em outras áreas, né, muito derivado da tradição da escola de anais, a gente tem também a história do livro, contribuindo aí com as minhas pesquisas. Devo dizer também que eu sou filiado, né, e filiado em diversos sentidos também ao laboratório Arquivos do Sujeito, né, com muito orgulho também. É um laboratório que foi responsável e é responsável pela condução de diversas pesquisas em análise do discurso na UF, em diversos níveis de graduação, pós-doutorado, e é justamente nesse laboratório que eu começo a fazer as minhas pesquisas sobre livro na UF, e também escrevo um projeto de extensão, do qual vou falar daqui a pouquinho, né? Então, daí vocês podem entender um pouco mais, né, além da noção de arquivo ser muito cara, análise do discurso, mas por que em geral, esses meus projetos, desde que eu entro na UF, eles iniciam com arquivo, arquivão, né, como o Vitor falou sobre esse edital PDPA, né, uma parceria entre a UF e a Prefeitura de Niterói, do qual não vou falar hoje, mas só para vocês entenderem, e eu situar um pouquinho porque esse arquivo, arquivão e tudo mais, além de ser uma noção cara, a AD. Bem, de modo geral, os meus propósitos ao pensar o livro como objeto, né, por meio da análise do discurso, são, aí claro, eu tenho minha colinha aqui, depois eu posso mandar para vocês algumas coisas, e só uma observação: se eu precisar mandar algum texto especificamente, com título de projeto e tudo mais, eu vou mandar pelo chat, tá? Eu prefiro fazer dessa maneira. Então, o meu propósito principal é fornecer mais subsídios para a constituição de um projeto de pesquisa amplo, não necessariamente uma sub-área, mas um projeto de pesquisa amplo dentro da grande área letras, que eu tenho chamado de história discursiva dos livros, né? A gente já tem uma área muito consolidada chamada história dos livros, né? A gente já tem os publishing studies, né? A gente que percorrem diversos países e diversas universidades, mas o objeto livro, per se, talvez não tivesse ganhado ainda uma abordagem discursiva, né? Ele aparece marginalmente em diversos trabalhos, mas eu me concentro, de fato, nisso que eu tenho chamado de história discursiva dos livros. E isso, né, essa minha pesquisa, ela se dá numa conjuntura que hoje tem sido possível, né? A gente tem sido estimulado a pensar a questão do livro no curso de letras, a gente tem sido estimulado a estimular os alunos a fazerem livros, a pensarem o livro também. Mas isso é hoje, né? Há alguns anos eu tentei emplacar diversos resumos, artigos, propostas de comunicação para eventos e revistas acadêmicas da área, né? Pensando na questão do livro via análise do discurso, e, de modo geral, os trabalhos eram rejeitados, né? Ou não havia muito interesse, né? Eu me lembro de um simpósio temático que eu cheguei a propor, né? Que tinha como título História Discursiva dos Livros, alguma coisa,
e não teve nenhum trabalho escrito, né? O simpósio temático foi aceito, mas não teve nenhum trabalho escrito. Isso tem alguns anos. Logo depois que eu terminei o doutorado na UF em 2014. E de fato, naquela conjuntura, talvez o objeto livro não fosse uma grande área de interesse, né? Cheguei também a ouvir de dirigentes acadêmicos, gestores acadêmicos e colegas que o objeto livro não era um objeto do curso de letras. E isso me deixava muito assustado, né? E nas revistas acadêmicas, em geral, quando eu propunha um artigo pensando a questão do livro, o artigo era rejeitado e me recomendavam que eu mandasse o artigo para a minha área de formação original, que é a comunicação social. E quando eu mandava para a comunicação, pediam que eu mandasse para a biblioteconomia. Mas nos anos para cá, essa questão do livro no curso de letras tem sido mais possível, né? Talvez desde 2015, quando a gente tem uma resolução do MEC cobrando uma reforma das licenciaturas, nos cursos de licenciatura como um todo, isso cai nos cursos de letras, talvez desde aí a questão do livro tenha sido um pouco mais possibilitada, né? A discussão sobre o objeto livro no curso de letras tenha sido um pouco mais possibilitada. Porque se a gente discute licenciatura por um lado, os bacharelados também precisam ser discutidos, né? A resolução 2 do MEC, lá em 2015, ela cobrava que os cursos fossem diferentes, a licenciatura não fosse um prolongamento do bacharelado, mas fosse um curso diferente do bacharelado. Então, os bacharelados também passaram a ter de se repensar, né? E o que eles gostariam de oferecer como terminalidade: um curso de tradução, um curso de revisão, um curso de escrita criativa, um curso de edição. Então, a partir de aí, a gente tem um pouco mais de possibilidade de discussão do objeto livro no curso de letras, e tem sido um pouco mais, não digo fácil, mas viável mesmo de fazer o trabalho, né? Esse trabalho que eu tento. Então, é claro que a gente já tem no panorama brasileiro alguns cursos de letras que já discutiam a questão do livro e da edição de livros, né? O Estado de Minas, na UFMG, a gente tem, no Cefet de Minas a gente tem também. Mas a edição de livros não costumava ser uma proposta de terminalidade dos cursos de letras. Então, essa é a conjuntura também de falar do objeto livro no curso de letras, né? E, a meu ver, né, ao longo dos anos, na minha pesquisa, é possível falar do objeto livro no curso de letras não apenas como algo lateral, né, o que acaba acontecendo muitas vezes, ainda que o livro ele ocupa o centro das nossas mesas, mas ele acaba ocupando as laterais das nossas discussões e reflexões, né? Então, e muito embora o livro acabe sendo tratado como sinônimo de literatura, muitas vezes. Então, de uns tempos para cá tem sido possível, né? Ainda que mercadologicamente o grande capital tenha engolido pequenas e médias editoras, pequenas e médias livrarias e até, no caso do Brasil, mega stores, né? A gente tem grandes livrarias que fecharam com a chegada da Amazon ao Brasil, né? E que, enfim, isso acaba sendo muito decorrente de uma falta de política pública que proíba uma predação de livrarias no Brasil. Então, eu acho que cabe ao curso de letras, ou poderia caber ao curso de letras, discutir a questão do livro também. Bem, dito isso, eu posso falar um pouquinho sobre esses projetos, né, que eu tenho tocado na UF. Né? Primeiramente, aí eu vou por ordem cronológica mesmo, do que eu fui fazendo, né, um projeto de extensão, tá? Então, na minha entrada na UF, ainda sem conhecer com grande propriedade, apesar de eu ter feito o doutorado na UF, né, mas sem conhecer o corpo docente como um todo, é esquisito falar, mas com mais amplitude, e sem conhecer o corpo discente também,
eu proponho, sai um edital de bolsa de extensão, e eu proponho um projeto de extensão chamado Arquivo dos Livros, Disciplinarização de um Campo. Esse projeto, ele acaba sendo uma continuação quebrada de um outro projeto de que eu fazia parte na UERJ, né, de onde eu vim, né, como professor, eu era professor da linguística lá também, e esse projeto lá se chama, até hoje, Laboratório de Publicações Lima Barreto, CELB. É um projeto que foi pensado e inaugurado por alunos, né, do diretório acadêmico da época. São alunos muito bacanas e estão no projeto até hoje, e é um projeto para o qual eu fui convidado em algum momento, né, para a gente institucionalizar como projeto de extensão. Então, eu dou continuidade na UF, uma continuidade quebrada, né, como eu estou dizendo, a esse projeto, e é uma continuidade quebrada justamente porque na UF ele não parte do corpo discente, embora eu tenha escrito o projeto pensando no corpo discente também, com uma inquietação que vem em muito do corpo discente, né, sobre a questão dos livros. Então, o Arquivo dos Livros, Disciplinarização de um Campo, é esse projeto de extensão que eu tenho tocado na UF desde o começo de 2019, embora a gente tenha conseguido a bolsa só no segundo semestre de 2019, e isso tem possibilitado o trabalho também do Arquivo dos Livros. E hoje, tanto o Laboratório de Publicações de Lima Barreto da UERJ, quanto o Arquivo dos Livros, eles trabalham em muitos projetos comuns, eles caminham paralelamente, e têm diversos interesses em comum, além de diversas parcerias também, né? Então, no projeto que eu submeti ao edital, já no texto do projeto, eu sinalizo o seguinte, que neste projeto, privilegiamos um olhar sobre o livro, preferencialmente no curso de letras, com uma visada discursiva, sobretudo atravessada pela história das ideias linguísticas e pela história do livro. Então, quando a gente pensa a questão do livro no curso de letras, tanto como pesquisa quanto como extensão, eu estou pensando aí num instrumento, de fato, numa tecnologia que incide sobre a escrita e incide sobre a língua também, né? Então, é a própria existência do livro que permite que muito do que a gente conhece hoje como reforma ortográfica, mas que acaba funcionando como uma planificação linguística, ocorra em diversas nações, né? Então, por isso a história das ideias linguísticas é tão cara aí ao projeto, né? E a história do livro, né, eu posso falar um pouco depois. Então, em nosso planejamento, incluímos atividades que articulam capacitação, reflexão e prática editorial, de modo a ofertarmos ao público ações como, aí são as ações previstas no projeto de extensão. A. Produção de publicações sobre a temática do livro, que são os chamados livros sobre livros. B. Oficinas, minicursos e eventos voltados à profissionalização no setor editorial. E C. Reflexão discursiva sobre o livro e aquilo que envolve, muito com base no que é ouvido nas oficinas, minicursos e eventos de convidados externos. Quer dizer, quando a gente organiza um encontro como esse que está acontecendo agora, são convidados especialistas na questão do livro, tanto da academia, né, tanto do lado da universidade, de instituições de pesquisa, quanto do lado da prática profissional, de fato. Então, nesses encontros, nós convidamos revisores, nós convidamos editores, designers e uma amplitude de profissionais que atuam no sistema editorial. Então, esses profissionais, quando eles falam para a gente nos eventos, essa fala funciona de várias maneiras diferentes. Primeiro, como uma formação, de fato, para os alunos, né? Isso é indispensável para alunos que se interessem por essa atividade profissional. Mas, por outro lado, a fala deles também acaba funcionando como objeto de análise para as pesquisas e para o próprio projeto de extensão, né, que a gente trabalha nessa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, são falas que são muito bem aproveitadas, né, pelos alunos, por mim, por professores e por todo mundo.
Então, esse projeto, ele hoje está em plena atividade, muito graças ao bolsista, do qual vou falar logo, logo, e a gente tem atividades planejadas agora para esse momento de isolamento social, para a gente, pelo menos, ouvir alguma outra coisa que não seja o nome do vírus, né, do qual não pretendo falar agora, porque não merecemos, né. Então, eu devo abrir um parênteses aqui, porque esse projeto está intimamente vinculado à minha trajetória profissional, também como revisor. Eu atuei como revisor por muito tempo, né, com pagamentos extremamente precários, como produtor editorial, como preparador de textos, editor e tradutor de livros e artigos acadêmicos. Então, nesse sentido, eu me identifico com a pesquisa sobre livros, mas eu também estou dentro do gesto de fazer livros, né? Eu me inscrevo nesse gesto de fazer livros. A extensão, assim, ela vai se justificar de algumas maneiras, né? Ao mesmo tempo que a gente busca pensar como o objeto livro se disciplinariza no curso de letras, como que esse objeto livro ele pode estar presente em disciplinas propriamente, ou pode estar como linha em algumas disciplinas, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente faz, digamos assim, um lobby também, né, com os nossos gestos extensionistas, para que o livro pare de ocupar a margem das nossas preocupações, embora, como eu disse antes, preencha o centro das nossas mesas, né. Ao mesmo tempo, o projeto de extensão ele recupera um enunciado recorrente nos cursos de letras, né? Um enunciado que a gente escuta de muita gente logo no começo do curso de letras, de muitos alunos mesmo, e infelizmente escuta. Alunos que dizem, não vou ser professor, vou ser tradutor ou vou ser editor. Né? Então, logo no começo do curso de letras, um curso que já sofre com a precarização de um imaginário de que é ruim ser professor, ele é retroalimentado por esses enunciados também de alunos e, às vezes, de colegas professores, infelizmente, no menosprezo da atividade docente. Então, esse projeto de extensão, ele de modo algum se identifica com uma bibliofilia ou com uma glamorização do objeto livro, mas ele busca situar o livro na nossa formação social como um objeto, como uma tecnologia que é feita por profissionais, né, que é construída por profissionais, assim como o ensino é construído por profissionais também, e essas atividades todas acabam sendo extremamente precarizadas, né? Então, a gente mostra ao graduando e ao pós-graduando, ou mesmo a interessados em ingressar nos cursos, né? A gente tem em nossas atividades, muitas vezes, gente de fora da universidade que está interessada em saber sobre livros, que essas atividades laborais e de investigação, a atividade de edição, a atividade de tradução, de revisão de textos, de preparação de originais, de ensino, de pesquisa sobre ensino de línguas, que essas atividades todas são co-irmãs, né? E que os projetos de extensão e de pesquisa nelas têm como finalidade, pelo menos nessa visada do projeto de extensão, valorizar essas atividades. Então, nesse sentido, a gente também faz investigação de livros didáticos, a gente também pensa sobre livros didáticos com muito vigor, né? E esses livros já são pensados em diversas teorias no curso de letras, a gente sabe disso, já são pensados em alguns trabalhos, em história das ideias linguísticas, em análise do discurso mesmo, mas esse é um projeto em que eu concentro as atenções a esses livros. Então, esse projeto de extensão, que agora está no seu segundo ano, ele já conseguiu promover algumas ações, sobretudo graças ao bolsista Ronald Monteiro da Silva, que é um rapaz assustadoramente rápido, sábio, sabido, com fome de saber, e que talvez tenha sido engolido pelos livros, né? O que é uma coisa muito boa. Um rapaz que já aprendeu muito com o projeto e que me faz aprender bastante também. Então, o Ronald ele já organizou e forneceu oficinas
para alunos de cursos de letras. Ele é um aluno da distância, do EAD da UF. Então, ele já foi para Rural, por exemplo, né, para a Federal Rural do Rio de Janeiro, para falar sobre a questão dos livros e sobre edição de livros, sobre os processos de edição. Ele também já foi ao campus do Gragoatá para falar com alunos ingressantes no curso de letras sobre também os livros. E a gente tem sempre a participação também de colegas, né, como a doutoranda Clarice Goulart, que é da literatura, e que eu já conhecia de outros anos, né, e que acaba também muitas vezes participando dos eventos, né. Então, esse projeto ele é sustentado teoricamente, como a gente já disse, na análise do discurso, da história das ideias linguísticas e na história do livro. Então, é com esse paradigma teórico que eu submeto também um projeto de pesquisa à FAPERJ, recentemente, no ano passado, embora já tivesse cumprindo esse projeto de pesquisa, mesmo sem qualquer recurso financeiro proveniente de agência de fomento. Então, assim, eu falei um pouco agora sobre esse braço da extensão da questão do livro nas minhas atividades, e agora eu vou falar desse braço da pesquisa, que acaba atuando de forma paralela também, né? Então, esse projeto de pesquisa, ele se chama Uma Proposta Discursiva de Interpretação do Livro como Objeto, e felizmente ele foi contemplado com o auxílio a pesquisador recém-contratado da UF, e nesse projeto eu pontuo alguns objetivos, né, que vocês vão perceber, eles diferem dos objetos do projeto de extensão. Lá eu digo, a análise do discurso acompanhada da história das ideias linguísticas, eu digo acompanhada aqui com algum medo até, mas pode intervir positivamente na história do livro e de alguns modos distintos. Identificando, por exemplo, letra A, como o objeto livro se inscreve nas formações sociais, isso para a gente é indispensável, né? Como que o objeto livro está presente nas nossas formações sociais, como que ele é atravessado por diversas matrizes de sentido, como ele pode afetar a forma como as formações sociais funcionam. B, como é atravessado historicamente por diferentes formações discursivas, por diferentes matrizes de sentido. E C, como provoca efeito sobre os sujeitos leitores, né? Então, isso é uma questão, são 3 objetivos muito amplos desse projeto. Então, essa intervenção na história do livro, ao mesmo tempo, ela entra em dialética com a análise do discurso e com a história das ideias linguísticas. Em outras palavras, eleger o livro como objeto para a D implica, talvez, entender com mais variáveis, né? Entender com mais detalhes. Letra D, aí também um objeto, o processo de produção e circulação discursivas do conhecimento. Então, eu disse para vocês que lá atrás, na tese de doutorado, eu recorro às enciclopédias para ver onde há um discurso sobre comida e alimentação, e nas enciclopédias também a gente tem em circulação um discurso de produção de conhecimento, um discurso de divulgação científica que são extremamente importantes. Então, eu estou falando aqui do livro como algo que incide sobre a circulação linguística, sobre a constituição das línguas, mas também incide sobre a constituição do próprio conhecimento. Os livros, eles possibilitam uma certa forma de circulação do conhecimento. Então, essa é a letra D. Na letra E, a gente pretende ver com mais variáveis também as inter-relações entre economia e aparelho ideológico de Estado, já que livros se inscrevem no aparelho cultural, mas concomitantemente estão em profunda relação com políticas econômicas, né? Esse momento agora diz bastante sobre isso, e essa conjuntura de que eu falei para vocês lá no começo, ela é muito sintomática, né? No momento de pandemia, a Amazon fica mais rica, e as pequenas e médias livrarias fecham. Então, se isso não está relacionado a um funcionamento, um certo funcionamento econômico, relacionado também ao grande capital, eu não sei o que está, né? Então, esse mundo dos livros, ele se relaciona bastante a isso. F, né, com o objetivo também, investigar com mais vigor a transformação tecnológica dos objetos discursivos,
colocada em ênfase com o advento das tecnologias digitais, mas não tão abordada, por exemplo, com o surgimento da imprensa, em oposição à cultura incunabular, aos incunábulos que antecede, o que indica sobre modos de leitura. Então, hoje a gente fala bastante sobre como que as formas de leitura mudam com o advento da internet, né, que já virou quase uma fórmula, né, o advento da internet. Mas talvez por uma falta até de leitura de textos mais antigos, não há uma investigação tão vigorosa assim hoje sobre a transformação dos modos de leitura entre a cultura incunabular, que antecede o livro, que tem um recorte de classe também, e a cultura de leitura do livro. Então, isso é uma coisa que é muito importante para a gente, nesse projeto de pesquisa, e aqui a gente deve prestar bastante atenção. Assim, só uma breve observação, né, tem alguns teóricos e pesquisadores que vão propor que agora que a gente tem a internet, a gente faça a análise da materialidade significante da internet, considerando tudo aquilo que há na internet, né? Então, a sonoridade, as cores, o movimento, os GIFs animados, as figurinhas, a possibilidade de comentário em postagens e tudo mais. Então, esses pesquisadores, eles defendem esse tipo de atitude em relação à internet, mas acabam negligenciando, de certa maneira, que no livro também a gente tem uma série de materialidades que incidem sobre os modos de leitura, né? A começar da cor do papel que é utilizado, né? A gente tem diferença da cor do papel, entre o papel branco, um papel mais amarelado, um papel de outra cor, a cor da tinta que é utilizada para imprimir os tipos, né, as letras, se a máquina ela é digital, se ela é analógica, a máquina de impressão. Então, isso tudo incide sobre a forma como o livro é significado, né? Mas acaba sendo deixado de lado por quem hoje teoriza sobre a forma como analisamos o discurso da internet, por exemplo. Então, nesse projeto, eu proponho esse passo atrás para dar um passo à frente, né? Justamente para a gente pensar melhor a internet, pensando no livro também, né? Já vi aqui 5 minutos, já estou indo, Vitor. Então, todo o material selecionado para compor essa materialidade, a ser analisado no nosso projeto, ele é um recorte de um levantamento que faremos de livros publicados no Brasil, de legislação sobre livros no país, de política pública sobre livros no Brasil, sempre em correlação com outros marcos, né? Tá aqui, seja de países vizinhos, seja de países mais distantes. Então, esse trabalho ele é viabilizado, no primeiro momento, como aquilo que a gente entende como um marco na história do livro no Brasil, que é o Dicionário Bibliográfico Brasileiro de Augusto Vitorino Alves Sacramento Blake, que é uma obra no final do século XIX, publicada em 7 volumes, calhamaços, cada um deles um calhamaço gigante, que tinha como objetivo fazer uma coleta com curta sinopse de todos os títulos de livros publicados no Brasil até então. Então, esse dicionário bibliográfico, ele já dá o tom da nossa pesquisa, né? Se a gente pensa lá na história das ideias linguísticas, que os dicionários de língua são instrumentos linguísticos, que tipo de instrumento é um dicionário que tem como objetivo fazer uma listagem sinóptica de todos os livros que já foram publicados no Brasil nos anos 1890, até os anos 1890, 1902, 1903. Então, que tipo de instrumento é esse? Isso já é uma coisa interessante, né? O que significa a publicação disso? É sintoma de alguma coisa? Como que funcionam os títulos de livro, né? Outro dia eu estava lá folheando direto esse dicionário, né? Um dos volumes do dicionário, e tinha títulos de livro de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 linhas. Uma coisa que é inimaginável para o modo como, não apenas para o livro hoje, mas para o modo como nós vivemos hoje, para a forma como nós vendemos livros hoje, né? Então, isso já é uma coisa interessante para a nossa pesquisa. Então, já que o tempo está quase encerrando aqui, eu vou falar de
de um ápice, talvez, desses dois projetos, né, o projeto de extensão e o projeto de pesquisa, que é a tradução e posterior publicação de um livro sobre livro, né? Então, esse livro sobre livro, que a gente está colocando como título provisório uma história do livro judaico, ele foi escrito pelo argentino, um especialista, um historiador argentino, Alejandro Duhovne, e ele é o resultado de uma parceria do Arquivo dos Livros, né, desse projeto de extensão da UF, com o Laboratório de Publicações Lima Barreto, da UERJ, e é uma tradução que está sendo feita em parceria entre mim e a Joyce Palha Colassa, né, que é uma colega professora de espanhol da Universidade Federal do Sergipe. Então, a gente concretiza aí uma reflexão sobre livros, traduzindo um livro sobre livros, e, ao mesmo tempo, dá continuidade ao projeto de extensão, né, esse projeto muito caro, que até hoje funciona na UERJ sob coordenação docente do Davi Pessoa, né, do colega do italiano e tradutor Davi Pessoa, e de colegas discentes, né, o Yuri Pavan, Thaisa Martins, Nayana Ferraz, e uma galera muito bacana lá. Então, a gente tem aí um produto que vai ser lançado, né, quando as coisas estiverem um pouco mais calmas, e que, enfim, concretiza o nosso trabalho, e que acabou ganhando também um auxílio de tradução do programa SUR, né, que é um programa do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, para ser traduzido, e é com isso que a gente tem feito o nosso trabalho. Bem, eu tinha colocado aqui uma última parte, que era análise se der tempo, não deu tempo, tá? Então, eu encerro aqui a fala, e sei que o Vitor já deve estar aí querendo falar alguma coisa, ou levantando perguntas que eu possa ou não possa responder. É isso, gente. Obrigado. Felipe, você não quer mais 5 minutos para fazer essa análise? Olha, se você puder, vamos lá. Vamos arrematar. Então tá, só para arrematar, tá? Então, olha só para a gente pensar um pouquinho, né, como que está funcionando esse projeto de pesquisa, né? Além do dicionário bibliográfico lá do Blake, eu vou analisar algumas possíveis categorias que vão sendo significadas no discurso sobre o livro por uma posição muito específica, que é a do editor. Então, assim, por exemplo, né, são essas sequências que eu trouxe aqui para jogar para vocês e empreender uma breve análise, né? A gente tem uma coleção que é uma coleção linda e muito importante para a história do livro no Brasil, que é essa coleção Editando o Editor, né? Que é feita em parceria na USP pela Comarte, né? E pela EDUSP. Então, nessa coleção, né, que vai de 1989 até os anos 2000, até 2010, alguma coisa assim, a gente tem entrevistas feitas com diversos editores, né, no Brasil. Então, eu trouxe aqui algumas sequências, por exemplo, né, do Flávio Aderaldo, da UCTEC, né, do Jacó Ginsburg, da Perspectiva, do Enio Silveira, da Civilização Brasileira, do Arlindo Pinto de Souza, da Luzeiro, e do Jorge Zahar, da Zahar. Então, nessa coleção, a gente tem essas entrevistas, e eu selecionei aqui trechos, não com muito critério, mas com algum critério, sobre o que esses editores diziam que é ser um editor, né, e o que esses editores diziam nesses livros sobre o que é ser uma editora, né, uma casa editorial. Então, tem coisas muito legais, por exemplo, aqui no Jacó Ginsburg, né, da Perspectiva, ele diz que uma editora é essencialmente um trabalho coletivo. No conjunto dos trabalhos editoriais, há uma gama de colaborações que vai desde a produção até a escolha de textos. Há uma série de contribuições que devem ser creditadas e reconhecidas. Por isso, desde o início, introduzimos tal princípio na Perspectiva e cremos que fomos um dos primeiros nesse ponto.
O critério de dar créditos a todos os colaboradores é uma prática que adotamos. Todo o pessoal recebe créditos, pois sabemos o que isto significa, constitui o currículo. Então, a gente tem aqui uma certa posição de um editor sobre o que é ser um editor. E é uma posição que a gente não vê materializada em diversos livros que a gente pega, né? Eu acredito que, embora recém-entrado, recém-ingresso nesse núcleo de tradução e criação, eu acredito que seja uma discussão muito profícua, sempre a questão do crédito da tradução, né, que a gente vê lá uma matéria jornalística sobre um grande livro que foi publicado no Brasil, que é inédito no Brasil, papapá, e o nome do tradutor não aparece, né? Isso para o tradutor é uma discussão, né? Mas para os demais profissionais do livro, às vezes nem é discussão, porque está da ordem da evidência que não deve aparecer mesmo. O trabalho do revisor, por exemplo, é um trabalho que é muito elogiado se ele não é percebido. Então, um trabalho que não é percebido, talvez não deva ser creditado. Então, a gente tem uma série de editoras hoje no Brasil que não dão os créditos aos revisores do livro, que não dão os créditos, muitas vezes, ao produtor editorial, ao preparador de originais. E olha, eles não são ghostwriter, né? Então, essa posição aqui, que significa o editor de uma dada maneira, né, e que é colocada na boca do Jacob Ginsburg, essa posição é uma posição marginal, né, que a gente não vê tanto. E assim, só para ir um pouquinho mais à frente, a gente tem, eu estou selecionando aqui uma outra sequência bem aleatoriamente, né, sobre o editor. Então, a gente tem o editor da Luzeiro aqui, falando o seguinte: um bom editor publica o que um determinado público gosta, vai ao encontro dos interesses desses leitores. Se perguntassem para mim, por exemplo, o senhor acha que está certo? Sim, e feliz me sinto. Para mim, o editor é esse que consegue satisfazer essa expectativa. Então, a gente tem uma outra posição aqui sobre o que é ser o editor, né? Um editor que, embora seja responsável por colocar livros no mercado, é um editor que não se significa como aquele que escolhe títulos como bons títulos, mas como títulos que vão para o mercado, né? Títulos que querem ser lidos pelo público. É uma outra perspectiva sobre o que é ser um editor, que muitas vezes vai entrar em confronto com a perspectiva anterior, com a forma de significar editor, que foi colocada antes pelo Jacob Ginsburg, mas muitas vezes vai entrar em disputa, mas também vai entrar em encontro também, né? Uma mesma fala sobre o editor é capaz de a gente ter uma reivindicação para aparecer mais, mas ao mesmo tempo de cumprir aquilo que o público quer ler, tá? Então, é dessa forma, mais ou menos, como a gente está trabalhando. Uma dessas formas, né? A gente tem diversas maneiras, aí só para fechar, porque a análise seria mais longa do que isso, acho que nem vale tão a pena, mas é uma das formas da gente trabalhar, né? Eu já falei aqui, por exemplo, sobre títulos de livros, né, que eu estava checando no Dicionário Bibliográfico Brasileiro do Blake. Então, o modo de funcionamento de intitular livros no Brasil, o que já encontra também propósitos que eu tenho na análise do discurso, que é entender o funcionamento do nome próprio. Então, é uma forma muito peculiar a forma como a gente intitula livros, né? Como sempre é. Então, isso é uma questão interessante. Além disso, ainda pensando em títulos de livro, né, em um trabalho que eu já fiz em outro momento, investigar o uso de gentílicos em títulos de livro, né? E aí, quando eu estou fazendo análise das enciclopédias, por exemplo, o que significa um brasileiro escrever, isso é uma enciclopédia brasileira, né? O título da enciclopédia brasileira, é um brasileiro que escreve, mas ao mesmo tempo a gente tem os salesianos, por exemplo, né? Essa ordem dos salesianos, eles escrevem a enciclopédia Bororo, né? Bororo também é um gentílico, também está falando de uma gente, mas os salesianos não são Bororo, e quem entra na autoria não são os Bororo, são os salesianos. Então, por que para escrever uma enciclopédia brasileira a gente tem que ter um brasileiro, mas para escrever a enciclopédia Bororo a gente pode ter um não Bororo. Então, isso é uma questão possível também para o trabalho em história discursiva dos livros, né? Esse projeto que eu tenho tentado tocar. Então, assim, é um projeto, um interesse que
às vezes eu fico assim, não, é melhor eu nem fazer mais, porque senão vai ser a vida inteira, né? E como eu faço um projeto que não se constitui na base de uma bibliofilia, mas vai ocupar minha vida inteira? Eu não sei. Isso é uma questão que é muito complicada para mim, né? Mas é isso. Não vou dar por encerrado, mas encerro. É isso. Felipe, muito obrigado. Eu tenho certeza de que se as pessoas não estivessem com os seus microfones desativados, você estaria agora ouvindo os aplausos. Eu acho que esse é o inconveniente, né, do mundo virtual, né? A nossa presença nos auditórios sempre traz o conforto do aplauso no final, né? Bom, olha, como nós temos 88 pessoas presentes a sua apresentação, eu vou pedir que todos os interessados em fazerem perguntas, que façam as perguntas pelo chat, preferencialmente, tá? Nós já temos aqui umas duas, pelo menos, deixa eu ver aqui, olha, uma pergunta da Paula Cabreiras: você trabalha diretamente com as materialidades do livro? Conhece o projeto do professor Manuel Portela, da Universidade de Coimbra? Opa, vai ser essa coisa dos livros, né? De ativar microfone e desativar microfone, é complicado. Sim, eu trabalho diretamente com a materialidade do livro e não conheço o projeto do professor, mas quando a gente está falando de materialidade, eu estou falando com a noção própria da análise do discurso. Então, eu sei que tem muitas outras áreas que vão trabalhar com materialidade do livro, com outros sentidos de materialidade, né? Com sentido de concretude, por exemplo, com sentido de matéria física, né, que não é essa noção trabalhada em análise do discurso, embora não seja excluída também. Então, por exemplo, ontem eu até pensei em pegar um desses livros aqui, mas não trouxe. Mas é um livro sobre papel, né, a história do papel. A história do papel é muito interessante para mim, né? Mas, por enquanto, tem muitas outras coisas que atraem minha atenção, e são questões, às vezes, muito mais, que dizem respeito muito mais ao funcionamento da língua nos livros. Então, eu parto daí, embora não exclua outras possibilidades, mas sim eu trabalho com materialidade e eu estou chamando o que comparece linguisticamente no livro também de materialidade. Felipe, a Fernanda quer saber como fazer parte do seu projeto. Bem, eu não sei se o Ronald está por aqui, apareceu aqui em algum momento, mas eu não sei se ele está ainda. O Ronald Monteiro, ele é o bolsista, quer dizer, bolsista, né? Assim, eu faço aqui a notícia também de que... ele falou. Então, o resultado do pedido de bolsa de extensão para a UF ainda não saiu nesse ano, estava programado para sair no começo de março, mas infelizmente não saiu. Então, eu peço que entre em contato comigo por e-mail e entre em contato com o Ronald também. Ronald, eu peço que você deixe seu e-mail aí também, porque às vezes eu não consigo responder com tanta rapidez quanto o Ronald, tá? Mas mandando para nós dois, com cópia para os dois, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa produtiva. Então, o projeto hoje, ele tem algumas pessoas que trabalham voluntariamente, muita gente que está querendo, de fato, entrar no projeto para participar, né, para discutir sobre o livro. Infelizmente, eu gosto bastante da questão da bolsa, da institucionalidade da bolsa de remunerar aluno. Então, o Ronald sabe que eu sou muito chato com isso, eu nem tenho uma demanda muito grande para ele nesse momento, justamente porque a bolsa dele não está renovada. Então, eu acho que se o aluno não está recebendo, a gente não pode cobrar muita coisa. Ele vai discordar de mim nisso, eu tenho certeza, mas para fazer parte do projeto, basta entrar em contato com a gente. E o SIGPROJ, que é a plataforma que a gente tem que escrever os projetos, uma vez por ano abre para a gente colocar novos membros da equipe. E aí, ano que vem, a gente poderia fazer isso. Mas nesse ano pode atuar informalmente. O Emanuel Brito, nosso colega também do núcleo, do italiano, ele pensa na passagem do impresso para o e-book, ou pelo menos no advento do e-book, né? E se essa é uma mudança, ele pergunta se essa é uma mudança comparável à invenção da imprensa no século XV e a passagem dos manuscritos para os impressos.
Então, isso vai ser, a resposta é um gesto de interpretação meu, tá? Mas eu diria que não. Eu diria que é, houve a possibilidade de isso ser um marco de transformação tecnológica, como foi a passagem de incunábulo para a imprensa. Houve essa possibilidade, mas o e-book, né, os leitores digitais aí de livros, eles não atingiram o seu máximo de potencial, pelo menos não atingiram ainda. Eu acho que eu posso dizer, assim, quando vocês pegam algum texto de Publishing Studies, né, os estudos sobre publicações, eles vão falar que a história do livro não pode ficar alheia a outras formas de publicação que são feitas hoje, e que acabam incidindo sobre o livro. Então, por exemplo, como a gente pensar em livros para young adults, né, para jovens adultos, sem a gente pensar em séries de TV para jovens adultos, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente tem uma transformação parecida entre a que houve da era pré-imprensa para a era da imprensa. Mas o e-book não me parece ter sido um marco a essa altura. Eu falo que houve esse potencial porque, na época em que começou a ser discutido o e-book, ele começou a se popularizar, a gente teve eventos acadêmicos, teve discussões, teve medos, matérias jornalísticas, crônicas, falando sobre o fim do livro. Mas o livro está aí, né? Se o livro está aí, ainda que em menos volume do que antes, porque os e-books ocupam menos volume, ele está aí como fetiche, como objeto fetiche, né? E muito como objeto fetiche, né? Vejam que atrás de mim não tem livro nenhum, mas do lado está cheio ali, é o fetiche. Então não creio que seja o mesmo nível de acontecimento, né? Felipe, a nossa colega Renata Casarini pergunta sobre a relação livro e memória, né? Ela diz: entendi que seu livro também tem um viés de preservação da memória do livro via registro linguístico. Como entra a questão da memória na história cultural do livro no Brasil? Então, na análise do discurso, a gente fala que só há sentido porque há memória, né? Então, eu nem pretendo que esse projeto de pesquisa seja um projeto sobre preservação da memória dos livros, mas de recuperação de sentidos que foram apagados com o desaparecimento de alguns livros. Aí, assim, só para dar uma palhinha, né, nessa residência de pesquisa que eu faço na Biblioteca Nacional, eu recomeço a fazer a história das enciclopédias lá no Brasil, que eu tinha começado a fazer na tese. E na tese eu já cheguei a muitos resultados super bacanas, né? Mas na Biblioteca Nacional eu tinha mais possibilidade, na residência, né, de pesquisar, de tocar, de ter uma entrada maior no acervo do que como doutorando. Então, eu consegui encontrar o registro de uma enciclopédia que antecedia as primeiras enciclopédias que eu achava que tinham sido publicadas no Brasil, né? Enquanto eu achava que a primeira enciclopédia brasileira tinha sido uma enciclopédia cômica de piadas, a Enciclopédia do Riso da Galhofa em Prosa e Verso, de 1863, eu vou descobrir que houve uma enciclopédia antes, pequenininha, de 40 e tantas páginas, chamada Enciclopédia dos Conhecimentos Úteis, que foi publicada na década de 40 do século XIX. Só que essa enciclopédia, eu descubro o registro dela, mas nunca consigo encontrá-la, né? Eu nunca consegui encontrá-la em nenhuma instituição, nem na Biblioteca Nacional, nem em qualquer outro lugar. Ela está no registro físico, nas fichas da Biblioteca Nacional, ela está no registro de outros livros, como registro em outros livros do mesmo autor, do Fion Caldre, no Guia de Homeopatia para a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, uma coisa assim, mas esse livro nunca foi encontrado. Então, eu acho que é interessante recuperar sentidos que foram apagados com o desaparecimento desse livro. Né? O que significa, por exemplo, um livro desaparecer, o que significa um livro ser destruído, o que significa registros de arquivos serem destruídos, o que significa a biblioclastia, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que me interessa, sim, mas não por desejo do livro, tá? E sim para recuperar esses sentidos que estão nesses livros. Felipe, seu projeto de extensão envolve e-book? Envolve. A pergunta da Larissa Torres.
Envolve. Tanto que no pedido lá para a FAPERJ, eu pedi verba para comprar também o Kindle, porque eu não tenho. Então, é uma coisa que envolve também, mas envolve pensando propriamente na tecnologia também, né? A gente tem hoje os formatos que podem ser lidos em leitores digitais, né, em e-reader. Esses formatos, eles também acho que eles não atingiram um potencial, né? Não atingiram um potencial. Os leitores digitais eram muito mais capazes de fazer do que eles fazem hoje. Então, isso é uma coisa que me interessa também, o funcionamento dessa tecnologia. Ótimo. E temos aqui também uma pergunta da nossa colega Carolina Paganini. O dicionário Blake está online? Se sim, onde encontramos? E Tá, você tem sugestão de algum artigo seu que aborde alguns dos temas tratados hoje para quem quiser se aprofundar? eu fiquei desligando a câmera, o vídeo, o microfone várias vezes. Então, o dicionário Blake, ele está disponível sim, se eu não me engano, no site das Brasilianas, está disponível, mas a gente tem também, tinha algum volume ou outro no site da Biblioteca Digital, da Biblioteca Nacional. Mas eu posso compartilhar também, porque ele é domínio público, então ele é meio pesado, né? Cada livro ali é meio pesado, né? Justamente porque é a digitalização com o OCR que eles fizeram, e aí é meio complicadinho, né? Mas eu posso mandar sem problema nenhum, eu tenho na nuvem, é fácil. Em relação à publicação com elementos do que eu disse aqui, eu tenho alguns, mas é tudo muito esparso, né? Eu ainda não consegui escrever um artigo, alguma coisa maior que concatenasse essas inquietações todas. O que há, e aí é muito chato, né? É um livro que que é decorrente da residência de pesquisa na Biblioteca Nacional, que ganhou um APQ3 da FAPERJ lá em 2017 e o dinheiro, a verba para a edição do livro nunca saiu, que é uma enciclopédia, que é uma história discursiva das enciclopédias no Brasil, né? Então, nesse livro eu jogo bastantes elementos do que eu disse hoje, né? Ainda que de maneira não concentrada, tá? Então, eu posso colocar artigos aqui, mas o livro ainda vai sair. Esse livro sobre as enciclopédias, que eu acho super legal, assim, a história. Não porque o livro seja legal, mas é porque a história das enciclopédias no Brasil é super legal. Felipe, nossa colega Suzana Lages, do Alemão, pergunta se você tratou do tema do livro de artista e se esse tema também é contemplado em seu projeto atual. Olha, eu já pensei, eu não tratei disso na fala agora, mas ele é uma possibilidade como todas as modalidades de livro, né? É isso que me inquieta nesse projeto, que eu falo que é um projeto para a vida, é que é uma possibilidade de análise, mas eu nunca me debrucei sobre livros de artista. Eu já me debrucei sobre editoras experimentais, editoras de livros artísticos, já trabalhei com livro artístico, mas eu nunca fiz a análise propriamente deles. A Karen Quintarelli faz uma pergunta sobre o livro como objeto fetiche, que você mencionou, né? E diz que essa é uma busca crescente dos booktubers. Eu nem sabia que existia essa expressão, booktubers, achei legal. Você acha que a sobrevivência dos livros na atualidade também foi reforçada por essa questão do livro como objeto de desejo antes mesmo de seu conteúdo? Sim, mas não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de hoje, né? Vocês podem notar, e isso diz respeito à própria materialidade do livro no Brasil. As editoras no Brasil, elas dificilmente fazem um livro feio, com papel ruim, mal impresso, com encadernação ruim e tudo mais, para deixá-lo mais barato. Então, o livro no Brasil, ele tem um recorte de classe também, em termos de imaginário de público leitor, né? Quem é que vai ler esse livro? Dificilmente a gente ter um livro impresso em papel, jornal,
para popularizar o acesso ao livro, né? Isso não faz parte de uma política pública sobre livros no Brasil. Então, o fetiche sobre livros no Brasil, ele já existe há bastante tempo. Então, assim, por exemplo, nas enciclopédias, né, a gente tem uma figura super interessante, que é a do vendedor de enciclopédias, né, que batia de porta em porta oferecendo as enciclopédias para, enfim, para quem quisesse comprar. E ter uma enciclopédia era um sinônimo de pertencer a uma certa classe social, porque a enciclopédia era uma coisa cara. E eu posso tratar isso metonimicamente em relação ao livro, né? Essa busca por livros, por ter livros no Brasil, ela passa por um desejo também de pertencer a uma certa classe, né? Então, o booktuber, né, que é um fenômeno que não tem só no Brasil, mas que no Brasil ele funciona de uma forma específica, ele se aproveita disso também, né? Não estou falando que o booktuber como pessoa empírica, nem isso, nem nada disso, mas esse é um funcionamento dessa posição na nossa malha econômica, né? Então, o booktuber, ele significa o livro dessa maneira, né? Ele é um fetiche, ele deve ser comprado. Esse é o livro que foi indicado pelo booktuber tal. Ou então, por exemplo, num clube de assinatura de livros, né? Esse é o livro que foi escolhido pelo nosso curador e não sei o quê. Nem preciso falar aqui nome de clube de assinatura. É um vinho, né? É um vinho. O nosso curador de vinhos, nosso carinha escolheu esse livro, esse vinho aqui. O cara dos livros escolheu o livro tal. Então, tem um fetiche aí, sim. São objetos comparáveis nesse sentido. Vinho, livro. Aliás, uma boa combinação, né? Livros e vinhos, É ótimo, né? É ótimo. Dependendo da quantidade que mas você aqui é chá. A Suzana pede para você, por favor, repetir o nome da enciclopédia perdida. Enciclopédia dos Conhecimentos Úteis. Maravilha. Felipe, nós estamos chegando agora a 1 hora, né? Desde que você começou a falar, passou muito rápido, parece que foram 10 minutos só. Sim. Como não apareceu nenhuma outra pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui. E o preço fixo do livro? Você acha que é o caminho no Brasil? Ótima pergunta. Pelo seguinte, ontem de madrugada eu conversava com um amigo que falava o seguinte, né? A gente está tendo várias campanhas aí para fazer com que livrarias menores ou médias sobrevivam, né? Seja por vaquinha digital, seja por compra de pacotes que você vai depois utilizar. Então ele falou, olha, essa livraria tal, ela fez um pacote aqui, mas o valor mínimo é de R$ 150. Eu estou achando muito salgado, né? É difícil você atrair um público pagando R$ 150. Eu falei, olha, o livro é caro lá, né? Nessa livraria especificamente, mas é porque tem que ser mesmo nessa livraria, justamente porque não dá para ser mais barato. Senão não se paga direito trabalhista de quem está trabalhando lá, senão não se paga o gráfico, senão não se remunera o autor. Então, não estou falando que o livro tenha que ser caro, mas ele é caro em livrarias menores e médias, justamente porque há uma concorrência predatória da Amazon e de outras livrarias que atuam online, né? Que eu não sei nem se a gente pode chamar de livraria, né? São sites de venda de livro. Então, tem uma concorrência predatória. A política de preço fixo do livro é uma política que tem sido defendida por diversos livreiros, né, principalmente esses das livrarias pequenas e médias, e é uma política que, paradoxalmente, ela faz com que o preço do livro seja reduzido em média. A gente não precise comprar o livro apenas que esteja na promoção, né? A gente compra o livro porque o preço dele, na média, está mais baixo. Então, me parece que é uma política pública, de fato, de qualidade. Agora, o lobby da Amazon para isso não acontecer é gigantesco, né? Na França, eles conseguiram quebrar uma política de anos e anos de preço fixo no livro. Então, a Amazon consegue vender mais barato do que a Gilbert Joseph, do que a Jane e tudo mais.
Então, que são livrarias grandes, né? A Amazon consegue vender mais barato no Brasil do que a Submarino, do que a Saraiva, sei lá, do que qualquer outro site, né? Americanas, que você compra de Cheetos a livro. Então, é uma concorrência desleal, de fato, né? Como se houvesse lealdade no capitalismo, mas é uma concorrência complicada mesmo. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Nossa, peraí. Acho que chegou muita coisa, ou... Não, peraí. Vamos lá. Comentários. Tem uma da Suzana aqui, olha aqui, ó. Eu estou há muito tempo buscando um livro de Arthur Ramos sobre candomblé e psicanálise, dos anos 30, provavelmente. Nunca fiz uma busca sistemática. A pergunta é, como se buscam os livros perdidos? É uma ótima pergunta. Olha, se a gente sabe da existência do livro, que ele já existiu, é uma coisa fácil, né? Não de encontrar, mas de achar rastros dele, né? Então a gente não adianta ir à livraria, perdão, não adianta ir à biblioteca, não ir à biblioteca e fazer apenas a busca online. Por exemplo, a gente acha que entrando lá no Sistema Sofia da Biblioteca Nacional, a gente acha todo o acervo que tem na Biblioteca Nacional. Não acha, né? Aquelas fichas físicas, nem todas elas foram digitalizadas. Algumas são perdidas, né? Outras esqueceram. Então, eu não sei como é que está hoje, mas até 2017 tinha um armário inteiro na Biblioteca Nacional de fichas que não tinha sido digitalizado ainda. Então, às vezes lá você encontra a localização de um livro que não consiga ser localizado online. Então é isso, tem que ir de biblioteca em biblioteca e sebo em sebo. Não é um trabalho de método científico, né? É um trabalho de exaustão, mas é outro tipo de exaustão. É complicado mesmo. Então, por exemplo, essa enciclopédia especificamente, né, dos conhecimentos úteis, eu fui fisicamente a diversas bibliotecas e nunca consegui encontrar. E online também não consigo encontrar, né? E aí os rastros que eu encontro são rastros muito específicos, né? O livro que foi publicado, esse livro foi publicado no ano tal, você encontra isso numa coletânea, o mesmo autor do livro falando dele em outra publicação, um anúncio do livro, mas você não encontra o livro propriamente dito. Então é isso, cada um vai encontrar de uma forma diferente. Felipe, eu vejo que ainda temos mais de 80 pessoas aqui participando, então pode ser que ainda haja mais alguma pergunta. Se você topar ficar mais 5 minutinhos com a gente, não chegou pergunta nova, então eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Olha, bom, eu tenho várias perguntas, mas, enfim, eu vou fazer uma aqui, conversando com um livreiro, uma pessoa que trabalha com livros há muitos anos, realmente, dono de um sebo no Rio de Janeiro. Eu disse uma vez, a estante virtual é uma coisa que ajudou muito, puxa, agora eu posso fazer uma busca tal, e achar coisas, inclusive a bom preço, e ele me disse, não, realmente, Vitor, para você que já se formou como leitor, mas para quem não se formou como leitor, ter a estante virtual não ajuda em nada, porque ele não vai à livraria e isso não ajuda a formação de novos leitores. Eu confesso que eu fico pensando nisso até hoje, ele me disse isso já tem uns 5 anos, eu não cheguei a uma conclusão. O que você acha disso? Então, eu não digo nem que não haja possibilidade de formação de leitor por meio da estante virtual, né? Às vezes você está procurando um autor e acha outra coisa. Eu lembro na época do mestrado eu procurava livros do autor, de alguns autores da minha área e jogava o sobrenome muitas vezes. E aparecia coisa de física, de química. Mas calma aí, ele não escreveu sobre física e química. De fato, não, mas alguém com o mesmo sobrenome escreveu. Então, é claro, esse acaso, né, que é algo que move a formação do leitor, quando ele está em livrarias, em sebos, em bibliotecas, é algo que pode acontecer na internet, mas acontece de uma forma diferente.
e acontece mediada por algum algoritmo, né? Principalmente quando a gente não está num site específico, a gente está em motores de busca. Então, essa formação do leitor ela é diferente, de fato, na internet. Se antes a gente tinha diversos gestos de organização de livro, a gente entrava numa livraria, os livros estão organizados de uma maneira, numa biblioteca de outra maneira, embora um pouco mais padronizado, né, porque tem sistema, numa outra, um sebo organizado de outra maneira, então os acasos eles aconteciam de uma forma muito mais variada e heterogênea. Na internet os acasos são um pouco mais padronizados, intermediados pelo capital, né, e não é para o dono da livraria conseguir um troco a mais, né, é uma coisa muito mais poderosa. Então essa formação do leitor ela é bem diferente pela internet. Não acho impossível, mas ela é bem diferente. E atrapalha, sim, a sobrevivência de livrarias pequenas e sebos, né? Inclusive o estante virtual. Temos aqui uma pergunta do Davi Pessoa, que você até mencionou já mais cedo, né? Como você vê a questão dos livros sob demanda? Ou seja, no caso de livros que não chegam às livrarias, mas apenas se tornam físicos mediante compra. Você vê uma mudança na relação leitor, livrarias, livros? Davi, um abraço. Então, sim, eu acho o caso do livro com impressão sob demanda é um caso muito interessante, né? Se por um lado a gente tem a possibilidade de edição de um número maior de títulos, né? Porque a gente tem um catálogo maior sob demanda de livros que não teriam nenhum volume impresso, porque não valia a pena para o editor fazer aquilo. Se por um lado a gente tem isso, por outro lado, eles não entram, de fato, nesse contato físico com um possível leitor numa livraria. Então ele precisa saber da existência daquele livro, ou ele precisa entrar no site da editora, ou ele precisa ver uma campanha nas redes sociais. De alguma maneira ele precisa saber desse livro. Não tem como ele não saber. E para a gente, né, que se formou como leitor de uma outra maneira, assim, eu estou falando da gente, não todo mundo que está aqui, mas alguns que estão aqui, a gente sabe que esse acaso de encontrar um volume físico inesperado numa estante inesperada faz parte da formação do leitor, né, de encontrar um volume completamente desconhecido ali, faz parte da formação do leitor. Então, precisar saber é algo de que não faz parte o acaso, né? Então, a relação livro, leitor, livraria muda também. E é isso que eu comentava com esse amigo meu ontem, né, um matemático. Eu falava, olha, no momento em que as livrarias estão fechadas, né, e o espaço da livraria ele acaba também sendo um espaço a ser aproveitado, significado pelo possível leitor, elas têm uma dificuldade enorme de se financiar, e as livrarias online, que já ganhavam, ganham mais em cima ainda. É isso. O Emanuel faz uma provocação, né? Quando as editoras vendem diretamente ao cliente com 50% de desconto, não estão matando seus parceiros livreiros, assim como a Amazon faz? Os laboratórios não vendem remédios diretamente aos clientes, por isso as farmácias não fecham. Isso é uma questão antiga que se coloca aí, né? Entre os próprios editores já é bem polêmico, né? Tem editor que fala justamente isso, olha, a gente não pode vender o livro diretamente para o leitor, porque senão a gente perde um parceiro que ajuda também as editoras a se manterem abertas, né? O livreiro ele ajuda a editora a se manter aberta em muitos momentos. E até por conta de uma certa solidariedade histórica, né? Os dois têm origens parecidas muitas vezes, né? Então, isso é uma coisa. Tem outros editores que vão falar outra coisa também que é muito parecida, né? Editor não deve vender mais barato para professor, não deve vender mais barato para aluno, não pode ter essa política de desconto assim, porque o livreiro também acaba morrendo lá no meio do caminho. Então, sim, é uma provocação válida, é uma polêmica, né? É uma polêmica. Agora, em relação a isso tudo, né, claro, a gente tem que pensar em diversas outras variáveis, né?
o carbono que é gasto na logística, se a gente pensa numa concepção ecológica, assim, é claro que é muito mais ecológico o editor vender direto, mas, enfim, são muitas variáveis, são muitas variáveis. A Renata Casarini está perguntando quem é o autor da Enciclopédia de Conhecimentos Úteis. É o Caldrifião. Ele foi um político, médico, escreveu o primeiro romance do Rio Grande do Sul, escreveu Elementos da farmácia homeopática para não sei o quê, e escreveu uma pequena enciclopédia. E é isso. Se alguém conseguir encontrar, por favor, me fala. Se alguém estiver em casa perdido, por favor, me dá. A pergunta da Nara Santos: o que você pensa sobre a tributação de livros? Esse não seria um fator que influencia a precificação? O livro, assim como qualquer outro produto, né, ele está nessa nossa malha social, econômica, e sempre qualquer tributação vai incidir sobre o preço final, né? Então, sim, sim. Agora, eu não sei se isso é uma provocação no sentido de você acha que os impostos devem ser diminuídos para os livros ficarem mais baratos. Olha, eu acho que tem que ter uma política pública de incentivo a manter portas de livrarias abertas e manter portas de editoras abertas para que os trabalhadores possam trabalhar com dignidade. Se isso envolve vender mais ou envolve uma política pública que funcione em outros sentidos, como, por exemplo, a gente já teve o Vale Cultura, né? Na época da Dilma foi instituído um Vale Cultura que poderia ser gasto em livraria e foi um investimento, de fato, em produção cultural. Isso não existe mais, né? Claro que não existe mais. Não sei mais o que existe. Então, não sei. A gente tem muitas formas de política pública que podem ajudar o livro a se manter como um produto cultural importante. Bem, nós temos ainda uma série de perguntas pela frente. Não sei se você ainda tem água na sua canequinha. É chá. É chá, desculpa. É chá. Bom, vamos lá. Você acha que o mercado editorial, pergunta do Leonardo Alves, você acha que o mercado editorial tradicional sobrevive à atual crise, seguindo as velhas práticas de sempre? Ou seja, depender das grandes redes de livrarias, consignação, grandes editoras dependendo dos best-sellers, etc.? Olha, é uma pergunta difícil, né? Assim, eu respondo de modo geral que eu não faço futurologia, né? Então, eu não sei. O desejo maior é que o capitalismo acabe. É o que eu posso, é o que eu posso dizer agora. Agora, se vão continuar, se é possível que as coisas se mantenham abertas, que o livro continue e tudo mais, tudo é possível, né? O capitalismo ele vai se reinventando o tempo todo. Mas eu não sei se é uma questão que eu poderia responder agora. Eu não sei se é uma questão para mim, né, como analista do discurso. Bem, nós estamos chegando a 4h30. Acho que é o momento de nós encerrarmos a sessão. Há aqui um e-mail que já foi o e-mail do nosso monitor. Não, desculpe. Exatamente, o e-mail do nosso monitor. Não, perdão. Não é esse e-mail aqui. Errei tudo, desculpe. Carolina, talvez você possa escrever um e-mail de contato. Ou Felipe, se você quiser pôr o seu e-mail aqui, se você não se importar, para que as pessoas possam direcionar perguntas a você, acho que pode ser bem prático. O que eu coloquei ali foi o e-mail do monitor do Felipe, né, o Ronald. É que eu, como estou mediando e lendo as perguntas, achei por um momento que tivesse sido o e-mail do monitor do Núcleo de Tradução e Criação. Aqui da reunião é o Alan Cardoso. Bom, mas nós temos aqui o e-mail do Felipe, né? Então, acho que as perguntas podem ser direcionadas diretamente a você, Felipe, se você não se importar, né?
E eu quero, então, em nome da Universidade Federal Fluminense, do Núcleo de Tradução e Criação, agradecer a você, Felipe, pela participação neste nosso primeiro encontro online, em tempos de quarentena, né? Teremos ainda mais alguns, a Carolina já fez a divulgação no início. Agradecer também a todos e todas que estiveram conosco até agora, continuem participando, vamos nos manter atuantes, mesmo de longe. Vitor, Oi, queria Carolina. só para reforçar o convite para a semana que vem, Ah, né? ótima ideia. Vai também na terça-feira, às 11 horas, né? E tem, né, vão ser professores da Universidade de Pelotas e da Rio Grande do Sul, e eles vão falar das noções, alguns clássicos, né, português, na verdade, do português gaúcho, né? Então, eu acho que vai ser bastante interessante e polêmico, né? Tem uma variedade de português que não Carolina, seja. sua voz está falhando. Pensei que fosse só para mim, mas não, para outras pessoas também. Internet ruim. Talvez seja mais interessante escrever, não sei, porque realmente falhou muito. Estão me ouvindo agora? Ou não? Agora sim, perfeitamente. Agora, não, o que eu estava fazendo a propaganda, né, na próxima terça, às 15 horas, dois professores lá do Rio Grande do Sul, o André Camã e o José Francisco Botelho, vão falar sobre tradução de clássicos, né, e para a variedade do português gaúcho. Né. Então, acho que vai ser polêmico, interessante pensar tipos de traduções que não usam português padrão, né? É possível, funciona, acho que vai ser bem legal, então fica o convite aí para todo mundo. Ok. Então, acho que encerramos aqui. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Abraço e junte-se a nós na próxima sessão. Próximo Obrigado, ateliê. gente. Queria agradecer também a todo mundo que ouviu, fez perguntas e contribuiu aí, tá bom? Meu e-mail está aberto para responder a vocês. Obrigada, Felipe. E obrigada a todo mundo também. Tchauzinho. Tchau, tchau. Oi, Renan. Oi, Suzana.